Bom dia, tudo bem? Como é que você está hoje? Está tudo bem? Você está com algum problema? Lembre-se, Cristo te ama. O Criador dessa terra, de você e de mim, te ama. Ele está do nosso lado, cuidando de nós. Mesmo na hora, no caminho da nossa morte, Deus está conosco. E quando Jesus voltar, vamos ressurgir do pó da terra e viver eternamente. Querido amigo, isso até me arrepia, mas essa é a verdade. Jesus vai voltar e vai resolver o seu problema, o meu problema e todos os problemas. Né? Hoje, quinta-feira, 29 de junho, quase no final do mês. Né? Então, é um ótimo dia para estudar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? E o título é Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Bom, a Bíblia, se você analisar todos os livros, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, o principal personagem é Cristo trabalhando para a sua salvação e a minha salvação. E Efésios não tem nada diferente disso, né? Olha só, para resumir todo o livro de Efésios, é o seguinte: ela traz uma visão do plano divino centrado em Cristo para a plenitude dos tempos e o papel da igreja nesse projeto. Quem é a igreja? É você e eu. Nós somos a igreja. Não é aquele prédio lá. Aquele prédio, ele só se tornou uma igreja porque nós, você ou alguma pessoa está ali dentro, certo? Então, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 9 até o 13. Olha só. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança do Senhor, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo das promessas. Olha que texto é para você e é para mim. Né? Então, no capítulo 1 de Efésios 9 e 10, ele está dizendo que ele proclama a unidade que Deus tem em mente que está sentado em Cristo. Se nós estamos sentados em Cristo, se você segue a doutrina de Cristo, só existe uma forma. Então, a desunião da igreja, ela acontece porque nem todos seguem aquilo que a palavra de Deus diz. Alguns dizem, mas eu interpreto diferente. Meus queridos, estude, medite, peça a direção do Espírito Santo, que você vai encontrar somente um caminho, uma verdade, porque Deus é só um, não existe várias verdades. Algumas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Cristo. Isso é uma mentira. Por exemplo, olha só a diferença entre Caim e Abel. O Senhor pediu uma oferta. Abel foi lá e deu a oferta do cordeirinho. Caim foi lá e deu o seu melhor fruto da sua colheita. Então, ambos pareciam, nossa, estão oferecendo a Deus. Mas o que Abel fez? Ele obedeceu ao Senhor. Ele deu aquilo que o Senhor pediu. O que Caim deu? Ele deu o melhor fruto.
Ele não é, até matar Abel, ele não era uma má pessoa. Só que ele queria ser aceito do jeito dele. O que ele queria? Ele não queria obedecer à palavra de Deus, que é o que nós devemos fazer. Então, essa história de dizer, eu sou uma pessoa muito boa, então Deus vai me entender. Queridos, Deus te entende, mas Deus quer que você o obedeça. Esse é o ponto, né? E o que está acontecendo lá no Jardim do Éden? Adão e Eva não eram boas pessoas? Eram boas pessoas, mas desobedeceram a Deus. E olha o que estamos vivendo nesse mundo por culpa da desobediência, né? Então temos que seguir a vontade de Deus. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Efésio, né? O que? Reacender quer dizer que estava meio apagando. Você sabia que a igreja hoje é a igreja de Laodiceia e a igreja é você e eu? Nós estamos mornos. Deus quer que nós sejamos quentes ou frios. Se nós fosse quente, nós seguimos o caminho de Deus. Mas e se fôssemos frios, quer dizer que nunca tivemos ouvido a verdade, a mensagem de Deus. Mas como nós ouvimos a mensagem de Deus e estamos mornos, Deus está a ponto de nos vomitar da sua boca. Então aí que está o ponto. Nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu sei que é difícil, mas vale a pena. Imagina, Jesus morreu por você e por mim, lá na cruz do Calvário. Ele deu as suas mãos, foram pregadas, os seus pés foram pregados. Ele foi morto, colocaram uma coroa de espinho por você. Eu e você deveria ter morrido lá na cruz do Calvário e eternamente. Mas Jesus foi lá e fez isso. Então a única coisa que ele nos pede é que nós o aceitamos como seu Salvador e o Senhor da nossa vida e guardamos os seus mandamentos. Tem uma outra parte ali que eu achei bem interessante. Temos três imagens que Paulo tenta mostrar para a igreja de Éfeso, né? Então, a igreja ela é como um corpo. Se existe um membro doente, um braço com problema, isso dói todo o corpo, certo? A igreja como um edifício, um templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então devemos cuidar o que comemos, o que bebemos e ajudar o nosso corpo a entender a mensagem, que quanto melhor nos alimentamos, melhor Deus nos consegue mostrar o seu caminho. E o terceiro e último, a igreja como um exército. Nós somos um exército. Se nós um caminhar para um lado, o outro caminhar para o outro lado, deixamos de ser um exército. Mas como fazer para caminhar no mesmo caminho, sendo um exército de Cristo? É o lendo, estudando a mensagem de Cristo, existe somente um caminho, uma forma, um jeito, e é o de Cristo. Está na palavra de Deus. Então, que eu possa ter ajudado com mais essa mensagem. E não esqueça, compartilhe, mande essa mensagem para mais pessoas conhecer essa mensagem maravilhosa, porque o tempo está próximo. Temos que transmitir essa mensagem. Temos que usar a internet como esse ponto e espalhar, espalhar e espalhar, porque o tempo está próximo. Vamos orar. Obrigado, querido e bondoso Deus, pela vida que o Senhor nos deu, por ter nos salvado lá na cruz do Calvário, por ter cuidado de nós até aqui, por ter nos deixado o manual para seguirmos, o mapa para seguirmos, para estarmos prontos quando o Senhor voltar. Se alguém nessa manhã está tendo algum problema, que o Senhor possa colocar a sua mão poderosa sobre ela e transformar essa pessoa, mas principalmente transformar essa pessoa para ser uma nova criatura, que antes não obedecia a Deus e agora obedece a Deus, segue os caminhos de Cristo. Perdoa-nos também por cada erro nosso. Em nome de Jesus.
Até amanhã, queridos irmãos, queridos amigos em Cristo. E lembra-te, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da